de fazer um lanche, né? Nada mais apropriado a gente começar a falar de comida, né? Vocês já estão com a barriga cheia. Você sabe o que acontece quando vocês comem aquele salgadinho lá, feito de farinha? Ele vai para o estômago, né? Acontece o quê? Digestão, ele dissolve. E daí, se é farinha, vai liberar, em última instância, né? Vai liberar o amido, depois os carboidratos, depois o amido vai ser desdobrado, vai virar os carboidratos, né? Daí então essa glicose, ela vai entrar no nosso corpo, no nosso sangue, vai ser distribuída para toda a corrente sanguínea e cada célula do nosso corpo vai ficar com um pouquinho da glicose daquele lanchinho que vocês comeram, sabe? A mesma coisa também acontece com a proteína, né, que está na carne, né? Não tem a proteína lá também? Então ela também vai ser desdobrada, ela vai virar os aminoácidos. Os aminoácidos também vão ser distribuídos pelo todo o nosso corpo e cada célula vai ficar com um pouquinho deles, uma coisa aqui, outra ali. Então, aquele lanche daqui a pouco vai ser vocês, vai ser o corpo de vocês, né? E com a nossa vida espiritual com o Senhor Jesus, é a mesma coisa, sabe? Então, Jesus Cristo é a palavra de Deus, certo? Então, quando vocês estão lendo a palavra, procurando, aquela palavra, ela vai também ser absorvida. Mas só que em vez de ser absorvida pelo nosso processo, né, como o nosso corpo físico, né, tubo digestivo e tal, ela é absorvida pelo nosso próprio espírito. Passa para a alma, sabe? E essa palavra vai nos transformando. Ela vai entrando em nós. E quanto mais a gente se expõe a Deus, quanto mais a gente lê a palavra de Deus, quanto mais a gente fala de Deus, quanto mais a gente ora, mais a gente vai ficando o quê? Com um corpo espiritual diferente. A gente vai ficando com a nossa alma vai ficando mais parecida com a alma do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a alma vai sendo transformada. Vai ficando a imagem e semelhança realmente, conforme está na palavra, do Senhor Jesus. Então a gente tem que se expor a Ele, sabe? Então o mesmo processo que acontece com o corpo, com relação ao alimento físico, acontece com a nossa alma, com o alimento espiritual, sabe? Então a gente tem que estar todo dia comendo a palavra, bebendo a palavra, né? Então, tomando o Senhor como deleite. É gostoso comer esse lanche? Não é saboroso? O suco, né, que foi servido agora há pouquinho, saboroso, né? Entendeu? Os salgadinhos todos são muito bons, muito gostosos, né? Dá prazer para a gente. E quando a gente se expõe a Jesus Cristo, se expõe à palavra, é saboroso também? Jesus tem um gosto bom? Ele é bom para o nosso paladar? Ele é saboroso? Então Jesus manda que a gente tem que desfrutá-lo, certo? Desfrutá-lo. Assim como vinha a nossa alegria, o sangue de Jesus também é a nossa alegria. A gente tem que beber o sangue dele. Ele mandou, sabe? Claro que é do ponto de vista espiritual, né? Então, Efésios 5, 18 e 19. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, como que a gente se alimenta do Senhor? Quando a gente fala em salmos e hinos, como nós fizemos agora há pouco, com aquele hino que nós estávamos cantando, com aquela música, né? Em cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no nosso coração. Quando nós lemos a palavra, quando nós contemplamos a palavra, quando nós ouvimos a palavra, esse milagre vai nos enchendo, vai acontecendo com a gente. Então, como nos enchemos do Espírito? É a questão, né? Falando a palavra, ensinando a palavra. Quando você ensina, você também está sendo, a sua alma está se enchendo, né? Com o Espírito Santo, sabe? Confessando a palavra, vocês contam, olha, aconteceu isso comigo, né? Testemunhando, então, enfim, a palavra de Deus. Essa parte que está escrita aqui na Escritura aconteceu comigo. Está vendo? Aquilo aconteceu assim, aquilo aconteceu assado, sabe? Você vai dando testemunho das experiências que o Senhor vai te dando. E você já reparou
O testemunho só tem valor quando acontece com você. Você não vai dizer para alguém assim, ó, ouvi falar que aconteceu com o pastor lá de Jaru, isso ou aquilo. Isso não tem valor. A pessoa que está ouvindo, ela quer saber o que Deus fez para você. E para Deus fazer alguma coisa para você, você tem que estar junto dele, né? Você tem que estar íntimo, próximo, junto, entendeu? Então o que vai tocar o coração de alguém é quando você conta as coisas que ele fez para você. Não para o seu vizinho, né? Não para aquela pessoa que está do outro lado do mundo. Às vezes vale a pena a gente contar algumas coisas, mas o que vai impactar mesmo uma pessoa que não conhece a Deus ainda é quando acontece com você. É o seu testemunho pessoal. Então, orando no lugar secreto. Em Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Então, o segredo de um cristão bem-sucedido. A gente vai falar um pouquinho do Cornélio, né? O Cornélio lá, do livro de Atos, ele era uma pessoa que, apesar de não estar ainda, não ser regularmente convertido, né? Era uma pessoa considerada ímpia, né? Era um gentil, né? Segundo os critérios dos judeus, mas era uma pessoa que regularmente ele dava esmolas, ele ajudava as outras pessoas que eram carentes, ele tinha um estilo de vida simples. Se lembra do irmão Irani falando do estilo de vida simples ontem? Apesar dele ser uma pessoa de muitos recursos para a época, ele era um centurião romano, um oficial romano, ele ganhava bem. Os critérios da época não era um cara pobre, era um cara que tinha dinheiro, era um cara que tinha recursos, mas ele preferia usar os recursos que ele tinha para ajudar os outros. Ele não usava tanto aqueles recursos em benefício próprio. Ele construiu sinagogas, né, para os judeus, essas coisas assim, dava esmolas, né? Ele jejuava e ele orava no lugar secreto. Então, mesmo ele sendo um gentil, ele tocou o coração de Deus. E daí Deus enviou o apóstolo, o Pedro, né, para que ele pudesse passar por aquele processo dos batismos, né? Tanto o batismo nas águas, pelo jeito, né, como principalmente o batismo no Espírito Santo, né, que o Cornélio e a família dele toda passou. Então Deus está sempre atento a quem tem esse estilo de vida, a quem vive procurando por ele, né? Então, Atos 10, 1 e 2. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Oração pela manhã. A maioria das pessoas são mais produtivas no período da manhã. Bom, pelo menos comigo é assim. E vocês? A minha filha, eu me lembro que era produtiva durante a noite, né? Quando chegava à tarde, começava no ITC, ela estudava, aprendia tudo, né? Mas de manhã cedo não aprendia nada. Tem gente que é mais da noite, tem gente que é mais da tarde. A maioria das pessoas são da manhã, que é o período melhor do dia, onde a pessoa é mais produtiva no período da manhã. Quem que é assim? Quem que é da manhã aqui? É a maioria, né? Ainda. E a melhor parte do dia, então, consequentemente, é da manhã, sabe? Para essas pessoas. Mas mesmo para quem não é da manhã, um segredo. Logo que o dia começa, a gente tem que fazer o quê? Começar a orar. E quando o dia avança, o que vocês têm que continuar fazendo? Orando. Quando chega a tarde, o que vocês têm que continuar fazendo? Orando. E anoitece, o que vocês fazem? Orar de novo. E antes de dormir? Ou seja, tem que orar o tempo todo. Certo? Mas começa de manhã. É muito importante que as primícias têm que ser sempre oferecidas ao Senhor. A primícia, a primeira parte do dia, quando começa o dia, a primeira coisa que você tem que se lembrar é de Deus. A primeira pessoa, o primeiro momento, né, a gente já começa com Deus. Tem que oferecer, para o dia ser bem sucedido, você tem que começar com Deus. Acordou, lembra de Deus e, né, só se arruma, lava o rosto, né, escova os dentes, né? Oi? Pastor, essa oração, na minha opinião, assim, eu quero ver a opinião dos irmãos e do pastor também.
Isso. Assim, oração é uma palavra que tipo assim, é constante. Você está aqui sentado, você está orando. Sim, Mas tem aquele momento de oração que é a adoração, né? sim. Que é o que nós devemos ter antes de orar, no caso. Eu acredito que pela manhã a gente deve adorar a Deus. Orando, com certeza, mas de uma forma diferenciada. Como? De joelhos. Você tem que... No caso, a gente tem que ter esse momento todos os dias. Não que a gente vai ficar o dia inteiro de joelho. A gente ora o dia inteiro, mas adora num determinado tempo, né? Então, eu acredito que essa oração pela manhã ela deveria ser a adoração da manhã, no caso, que seria prostrado de joelho. Porque muitas pessoas, elas oram o dia inteiro, mas elas não adoram. E isso é uma falta grave na vida do cristão. Por quê? Porque antes de Jesus ele ser o nosso amigo, ele é o nosso Deus. Então, nós temos que se prostrar diante dele. Então, é isso que eu queria fazer uma colocação bem. Você já sabe também? Fala você. Não. Aí, no caso, aí Deus ele vai contemplar a sua situação que a senhora, da forma que a senhora tem. Então, nós não devemos orar de joelho. Não, não. Mas não existe adoração sem se prostrar. O que tem que estar de joelho é o nosso coração, não o nosso físico. Tem que se curvar a Deus. Nosso coração tem que se curvar. Mas se o coração está curvado, ele tem que curvar o joelho também. A Bíblia diz assim, ó, todos os joelhos ficam para arar, toda língua confessará. A sua dor, o seu sacrifício não vai agradar a Deus nunca. Bom, A sua dor, o seu sacrifício Não é dor, é dor, é se prostrar. eu sei. Bom, calma lá. Então vamos lá, vamos colocar ordem aqui na coisa, né? Todo momento a gente tem que orar, e na verdade a oração e a adoração, no meu entendimento, elas se misturam, sabe? Então toda hora a gente está orando, toda hora a gente está adorando, e não é só uma posição física, sabe? Que Deus espera da gente, Ele espera que nós estejamos realmente numa posição espiritual, convertido a Ele, em dependência a Ele, que a nossa alma esteja submissa o tempo todo ao Senhor. Quem que tem que ficar ajoelhado o tempo todo perante Deus, em oposição de obediência, é a nossa alma. Não importa a posição física que o nosso corpo esteja, sabe? A nossa alma tem que estar o tempo todo submissa, ajoelhada perante Deus. 24 horas do dia, e durante a noite, durante os sonhos, continua a mesma coisa, sabe? Então a gente tem que estar submisso a Deus 24 horas por dia. E a posição física? Oração Você tem que fazer aquilo que o Espírito Santo te tocar. Se ele falar para você, olha, ajoelha e ora, você vai fazer. Se ele fala agora ande e ora, você vai andar e vai orar. Aí, porque assim, por que eu tenho isso? Eu não quero criar um debate aqui jamais, não tenho isso. Mas o apóstolo Paulo ele fala, se você quiser orar, entre na sua porta, Em secreto. e em secreto você busque, né? Isso. Qual que é o foco de você fechar a sua porta? Você se sentir à vontade, você se prostrar diante de Deus, ter uma logicamente. Você não vai orar de joelho em qualquer lugar. Mas qual que é o símbolo da adoração? O símbolo da adoração é você estar de joelhos. Você está vulnerável. Então, nesse momento é que eu falo, né? A gente tem que ter durante um dia, durante um momento do nosso dia, esse momento de adoração a Deus. Não que vai ser o dia inteiro desse jeito. Só espera um pouquinho que a gente vai te explicar isso daí um pouco. Deus fala com cada um de nós qual é a maneira que Ele quer que a gente se porte diante dele. Uma vez uma irmã me viu de bermuda e falou assim: irmã, você não pode usar bermuda. Eu disse: mas por que eu não posso usar bermuda? Deus falou comigo que não é bom usar bermuda. Eu disse: bom, Ele falou contigo, mas comigo Ele não falou para deixar de usar bermuda. Então eu acho assim: se Deus mandou você ajoelhar, você continua a ajoelhar. Não, ele me mandou, ele mandou todos se joelhar. Ele fala assim: todo joelho se dobrará. E toda língua confessará. Sim, mas quando ele fala essas coisas, ele fala do ponto de vista da nossa alma, do nosso espírito. O que Deus quer é um... Aí, no caso, não tem como ser assim, porque ele está falando na forma física, ele não está falando da forma espiritual. Nesse aspecto dessa passagem. Eu sei. Irmão, foi, o seu entendimento é assim, não é? Não foi assim que você entendeu? Isso, então você tem que ser obediente. Você faça exatamente do jeito que ele te mandou você fazer e que você entendeu. Então, Que no ele... caso, na opinião do pastor, pela teologia, É, só é um professor. isso. Agora você também, de acordo com a teologia, você não vai julgar o teu irmão. Isso. Se o teu irmão não está...
Se o teu irmão não está se ajoelhando como você acha que deve ajoelhar, esquece. Você cuida do jeito que Deus falou para você. Você se ajoelha do jeito que Ele te mandou você fazer, certo? Fica na posição que Ele te mandou. Agora, isso, não, estou falando, aí é o problema do teu irmão com Deus. Entendeu? Se ele vai... É um dever meu ajoelhar e orar? O dever seu é fazer tudo o que Deus te mandou você fazer. Se Ele mandou você fazer isso, você faça. Não seja desobediente. É isso, essa ordem para você. Se você entendeu no fundo do seu coração que Deus te mandou você fazer isso e que tem que fazer isso para se aproximar dele, faça. Certo? Mas não exija que os outros façam. Os outros vão seguir o que Deus mandou para eles. Cada um vai seguir aquilo que Deus mandou. Ele agir daquele jeito, sabe? Se as pessoas tiverem um entendimento um pouco diferente do seu, não julgue teu irmão. Deixa ele fazer do jeito dele, tá? Combinado? Lembrando que os homens bomba também se ajoelham direto. É. Não é essa a questão, né? A questão é de adoração. Isso. Jorge Paulinho. Mandou você fazer isso. Tem pessoas que saem quebrando até dirigindo. Ele está dirigindo e ele está prostrado, ele está confessando, né? Isso. Ele não se para, né? Mas o Senhor deu esse privilégio desse tempo logo de manhã. Amém. Né? Que mais de nós, o Espírito Santo venha, né? Tocar em nós, para que a gente não se quebrando, né? Com o joelho no chão, ou de pé, né? Ou o cara no pó, né? Isso. Quando a irmã se chamou lá na frente, eu tenho certeza que mais irmãos tinham essa necessidade. Mas é aquele que o Espírito Santo toca. Isso, exato. Pegando a sua deixa ali. E aqui nós temos essa humildade de obedecer. Quando estão pegando a deixa sua. Quando eu saí de casa, eu falei assim: Senhor, eu estou com uma angústia assim, assim, assim. Senhor, a Lucy, se ela estiver lá dentro do nosso estudo lá, Senhor, levanta ela para orar por mim. E eu falei assim: mas eu não vou pedir para ela, mas o Senhor toca no coração dela. O que aconteceu ali? Amém. E trouxe a resposta daquilo que eu estava buscando. Amém. Então, ó, assim. Você me ama? Então obedeça os meus mandamentos. Não é isso que Jesus falou? Você me ama? Então obedeça aos meus mandamentos. Então a gente tem que estar pronto para obedecer, para mostrar o quanto que a gente ama a Jesus, né? Então a gente tem que orar persistentemente, mais cedo ou mais tarde, Deus vai falar com a gente, né? Quem é persistente na oração, cedo ou tarde Deus fala com a gente. Então, e a gente tem que estar muito atento, não só aquilo que a gente está falando para Deus, mas principalmente aquilo que Ele fala para nós, sabe? A gente tem que estar com o ouvido sempre aberto, sempre prestando atenção. E quando Ele fala, a gente tem que obedecer. É criterioso, né? Então, quando a gente faz isso, o nosso amor aumenta, a nossa submissão aumenta e o nosso amor aumenta, porque a gente vai querer fazer tudo para agradar ao Senhor. Ó, Lucas 17:10. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Depois que você fez tudo o que Deus mandou, e daí você não vai ficar orgulhoso por causa disso. Você vai ficar humilde e vai dizer: só fizemos aquilo que foi mandado, só cumprimos o nosso dever, só obedecemos ao Senhor. Não se engrandeça por causa disso. E com relação ao arrependimento, ele deve ser muito rápido. Todo mundo é humano. Todo mundo, mais cedo ou mais tarde, involuntariamente, depois de um certo nível da caminhada cristã, é claro, mas todo mundo acaba cometendo pecados. Todo dia a gente acaba fazendo um ou outro pecado, a gente ofende uma ou outra pessoa, sabe? Então isso faz parte da nossa vida, né? Mas quando a gente faz isso, quando o Espírito Santo fala: você pecou, seja rápido para se arrepender. Isso, seja rápido, né? Então, cristão que é cristão não leva desaforo para casa, vocês sabiam? Não leva, de jeito nenhum.
Ele pede perdão na hora, assim, sabe? Se arrepende, pede perdão, né? Entendeu? Não vai com o coração carregado para casa, cheio de ódio para casa, porque o fulano me fez isso, o fulano me fez aquilo, me falou aquelas palavras difíceis, né? Ele não tinha o direito de falar aquilo para mim e tal, né? A pessoa enche de ódio, de ressentimento e vai todo amargurado para casa. Não pode, isso é proibido para o cristão. O cristão que é cristão, ele tem que se arrepender, ele tem que pedir perdão rapidinho. E quando ele chegar em casa, ele já está com o coração leve, cheio de paz. Sabe que o perdão provoca esse tipo de sentimento gostoso, essa sensação assim de paz. Sabe? Então, quando a gente perdoa rápido, quando alguém faz alguma coisa, então o coração alivia. Sai aquela amargura toda, aquela raiz de amargura, aquele veneno, sai tudo. Sabe? E a gente só fica com aquela coisa gostosa, que é a paz do Senhor dentro de nós. Amém? Então, rápido para pedir perdão. 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Como a gente estava falando da graça outro dia, né, com o Hélio, teve uma polêmica danada, né, por causa dessa história da graça, sempre dá polêmica, né? Mas pensa bem uma coisa: por que o cristão ele vai viver na graça e não vai cometer pecado? Porque o sangue já foi derramado. Mas ele não vai se sentir bem cometendo o pecado, porque ele sabe que com isso ele está machucando Jesus, certo? E você não vai machucar uma pessoa que você ama, certo? Por isso que você não vai pecar mais. Você está na graça, você vai ser perdoado? Vai ser perdoado. Você sabe disso, tem certeza? Tem. Sabe, você é uma pessoa selada, você é de Deus, você pertence ao Senhor, sabe? Você vai ser perdoado. Mas você não vai pecar por pecar assim, né? Porque cada vez que você peca, você machuca a Jesus. E você machuca uma pessoa que você gosta, que você ama, que é a pessoa mais importante da tua vida, na verdade. Oi? Certo. Deus ele leva em conta a intenção que você vai fazer qualquer coisa. Sim. Então ele não vai ter prazer em fazer isso, se você reconhece essa graça. Sim, com certeza. Aí você vai lá, olha, ninguém está vendo, aquela menina está me dando bola, tal, né? Então agora é a hora de me dar bem, certo? Não, ninguém está vendo, a tua mulher não está te vendo, né? Mas Deus está, certo? E você vai machucar a Deus. Tua mulher pode nunca ficar sabendo, mas Deus vai ficar sabendo. Você vai machucar o Senhor. Então é aí que a gente tem que se segurar, certo? Então é por causa dele. Se lembra lá o José, quando ele foi exposto àquela situação, né? Aquela mulher bonitona, dando bola, tal. Por que ele não se relacionou com ela? Ninguém ia ficar sabendo, o patrão não ia ficar sabendo, ninguém ia ficar sabendo. A mulher era muito bonita pelo jeito, né? Muito chamativa, mas ele ia ofender a Deus. E por amor a Deus ele não fez aquilo. Não tinha testemunha humana, né? Isso, não tinha testemunha humana. Mas Deus está vendo tudo. Ele vê o tempo todo, né? A gente não consegue se esconder de Deus. Em 2 Timóteo 2,21, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Então devemos sempre semear, certo? Muitos consideram semear uma atividade comum, chata, servil, sabe? Semear, o que é isso? Agricultor, né? Não colhemos imediatamente os frutos que nós semeamos. O ser humano é impaciente, né? Mas aquele que semeia certamente colherá mais cedo ou mais tarde. Então, às vezes, a pessoa chega lá no consultório, vai se fazer algum tratamento médico e pressão alta, que é a coisa mais comum que existe, né? Então a gente começa a dar o remédio e fala assim: e daí, doutor, hoje à tarde eu vou estar bom? Eu já tomei o remédio agora, hoje à tarde minha pressão vai estar controlada? Falam, não, o remédio demora um pouco para agir, às vezes vai demorar 2 semanas, às vezes 3 semanas para poder equilibrar a sua pressão, para ela ficar boa mesmo, vai demorar um certo tempo. A pessoa não tem paciência de esperar 2, 3 semanas, ele quer ficar bom no dia. Quer tomar o comprimido agora e daqui 5 minutos já está tudo resolvido.
Entendeu? E com relação à semeadura também é a mesma coisa. A pessoa joga o grãozinho lá de milho ou de feijão na terra e já quer que brote na mesma hora, que já dê aquele monte de feijão, um monte de milho, já quer colher na hora. As coisas não são assim. A gente primeiro semeia, espera. Eu tenho uma mania de plantar tudo que eu pego em semente. Uhum. E eu começo a plantar no sistema de bonsai, ou Sim. seja, árvore em miniatura, vasos. Sim, sim. Tem uns pés em linha e todas elas em vasos, em containerzinho e todas elas produzindo. Ah, olha que legal. Ela chega para mim e fala assim, ei, me arruma para mim as mudas de pinha. E eu falei assim, tá aqui, eu dou um mudinha desse tamanhozinho assim, eu dou mesmo. Sim, sim. Não, eu quero essa grande que já está produzindo. Você já pensou o esforço que eu tive para fazer ela chegar até esse ponto? E hoje eu estou colhendo fruto. Pois é. Mas isso é o mundo, né? É o mundo. Claro. Isso. Então, ó, Gálatas 6, 7 e 8. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, lugar de refúgio. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, nós passamos por momentos ruins, não é verdade? Então faz parte da vida nesse mundo. Diz que o mundo é uma escola. E a gente sempre está passando por alguma tribulação. Faz parte da vida nesse mundo passar por tribulações, né? Então, tempos de angústia fatalmente acontecerão conosco. Sofrimentos, perdas, decepções. Mas a nossa certeza que em Cristo nós vamos ter, no final das contas, nós vamos ser protegidos e vamos ter o consolo. Que todas aquelas coisas ruins vão passar, sabe? Mais dia, menos dia, elas vão passar. E com Cristo depois a gente vai ter o prêmio por ter perseverado. Hebreus 6, 17 e 18. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que, por meio de duas coisas imutáveis, na quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós, que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Então, qual que é o lugar para você tomar decisão? No mundo, toda hora a gente tem que tomar decisão. Alguma coisa tem que ser resolvida, a gente tem que decidir se vai para cá, vai para lá, se faz isso, se faz aquilo, se começa um negócio novo, né? Alguma decisão a gente tem que tomar. Todo dia a gente tem que tomar decisões, né? Entendeu? Mas quem é crente, quem é convertido, ele tem um local que ele vai tomar decisão. Ele vai sempre para o seu lugar secreto. Ele vai ficar aos pés do Senhor, mesmo que ele esteja em pé andando, mas espiritualmente, com a alma, ela vai se dobrar, se curvar e esperar a manifestação de Jesus naquele local, né? Então, em tudo a gente tem que consultar a Deus. Uma coisa que foi difícil para mim foi entender que eu achava assim, coisas importantes eu tinha que consultar a Deus, claro, né? Coisas importantes, significativas, grandes, né? Mas eu falava assim, mas eu não vou incomodar ele com bobagem, né? Ficar, aquelas bobagenzinhas, ficar perguntando para Deus se eu faço isso, eu faço aquilo, né? Olha, Deus está tão ocupado, tem que atender todo mundo, no lugar todo, né? O universo inteiro tem que resolver isso, resolver aquilo. Ele vai perder tempo resolvendo as minhas bobagens aqui? Não, isso eu resolvo sozinho, sabe? Isso no começo da minha caminhada eu fazia muito desse jeito, sabe? Eu falava, ocupar Deus com bobagem assim, né? Essas coisas a gente tem que decidir, né? Vocês pensam assim também? Pensava. Então, tudo, não tem coisa pequena, não tem coisa grande. Todas as coisas você tem que colocar aos pés do Senhor. Então, local para tomar todas as decisões é aos pés do Senhor. Assuntos que você considera grandes, assuntos que você considera pequenos, insignificantes, Deus gosta de ser consultado. Então, consulte, ore, consulte. Então, o tempo todo, todas as coisas você coloca aos pés do Senhor e consulta. Né? Vou tomar um copo d'água? Estou com sede, vou tomar água. O senhor permite? Vamos lá, entendeu? Tudo. Mesmo as coisas que você acha que é muito banal assim, sabe? Tudo a gente deve consultar a Deus, sabe? Quando você... Oi, fala.
Isso. Sim. Isso. Sim. Isso, meu irmão. Sim. Verdade. É assim mesmo. Oi? Eu já estou assim, enfiada em pedir para Deus me mostrar as coisas de casa. Porque eu pergunto, Deus me mostra. Na hora eu vou em cima do trem. É. Impressionante. Lá em casa, tanto eu como a Lucy, nós somos muito distraídos, sabe? E a gente vive perdendo coisa, né, Lucy? Nossa, e pior, a gente está ficando velho e está ficando esquecido, né? Entendeu? Quer dizer, quanto mais velho, mais esquecido. Então, um tal de perder coisa lá em casa, sabe? E claro, a gente faz esse tipo de oração com frequência, né, Lucy? Senhor, me mostra isso. Sim. Sim, ele mostra mesmo. O Espírito Santo se agrada dessas coisas, a gente acha que é tão pequeno, né? Mas o Espírito Santo se agrada que a gente o consulte, até para essas coisas. Isso agora para mim, porque eu fiquei descansada, porque eu achava assim, meu Deus, eu estou culpando Deus demais, as coisas tão pequenas que eu procuro, eu pedi para Deus me ajudar. Ai meu Deus, me ajuda a achar essa caneta. Ai, eu preciso dessa caneta agora. Ele é meu parceiro, ele é nosso parceiro. Isso aumenta a nossa intimidade com Deus. Isso. Isso vai te aumentando a sua intimidade cada vez mais com Deus. Você tem que consultar Ele em tudo mesmo. E a fé. Não, com certeza, isso é certo, é correto. Não se sinta, não deixa o diabo te colocar na cabeça que isso é incomodar demais a Deus, como ele fazia comigo, sabe? Você consulta mesmo, Deus se agrada disso. Ele vai aumentar a sua fé. Você vai ter mais intimidade com Ele. Tudo tem que ser motivo de oração. Isso, todo motivo de intimidade. Vocês leram lá o irmão Laurice, né? Já leram o livro lá do irmão Laurice? Já. Você vê, ele orava o tempo todo. E ele tinha muita intimidade, cada vez tinha mais. Ele ia quebrar um graveto lá no fundo do quintal lá e ele orava, pedia a Deus se pode fazer assim, pode fazer assado. Tudo tem que ser consultado. Você tem que orar o tempo todo, né? Isso é uma forma de, eu vou dizer assim, de oração e de adoração. Deus se sente prestigiado, vamos dizer assim, né? Quando você pega e consulta Ele o tempo todo. Você confessa a sua dependência dEle até nessas coisas bem pequenininhas. Então não tem assunto que seja banal para Deus, né? Então Salmo 32, 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Promessa. Em tudo Ele vai nos fazer isso, né? Ele vai nos instruir e vai nos ensinar o caminho que a gente deve seguir. Todos os caminhos. Até o caminho da chave perdida. Sabe? Ele vai colocar lá, olha, você vai por aqui, anda por ali, você vai achar a sua chave. Você entendeu? Ele vai mostrar o caminho para você. E é rapidinho. Isso. Eu aconselharei e cuidarei de você. Promessa. Ele vai te aconselhar, falou, ele vai te falar o que você deve fazer e vai cuidar para que você faça bem feito aquilo que ele mandou você fazer. Certo? Eu tinha guardado um dinheiro dentro de casa e eu não lembrava mais onde estava esse dinheiro. Eu precisava pagar umas contas, né? Aí eu entrei dentro do meu quarto e eu sabia que estava dentro do meu quarto. Aí eu falei assim, Senhor, através do Espírito Santo de Deus, estava só nós três aqui dentro do quarto. E eu não lembro onde está o dinheiro, mas tu sabe onde eu coloquei, me mostra. Aí ele me apontou assim pro alto, né? Eu falei assim, erga aquela caixa. Era uma caixinha de sapato, né? Erga aquela caixa. Eu ergui a caixinha, estava lá o dinheiro. Eu falei assim, uma direção tão rápida, né? Tão instantânea. Só... Isso, amém. Amém. Continue esses caminhos, o caminho certo. Isso é para ter intimidade. Então, devemos estar sempre acesos, né?
Os incêndios atraem rapidamente a atenção dos seres humanos, não atrai? Quando você vê fogo, você chama atenção, né? Aonde você vê o fogo, você chama atenção. Então, se quisermos ser bons servos de Deus, devemos permitir que Ele sempre nos mantenha acesos, sabe? Assim teremos um ministério bem-sucedido. Então, ninguém gosta de chegar perto de alguém que não esteja pegando fogo, você sabia? Então, se a pessoa não está pegando fogo, você não a chama atenção, você não atrai. Você tem que estar pegando fogo para chamar atenção. Você tem que deixar Deus colocar fogo em você. Hebreus 1:7. Quanto aos anjos, ele diz: Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Certo? Quando você tem bastante intimidade com o Senhor, você vai virar um clarão reluzente. Uma das coisas que mais eu me sinto assim aprovado por Deus, quando eu estou no consultório lá, por exemplo, e a pessoa começa a falar, doutor isso, doutor aquilo, daqui a pouco ela começa a falar, pastor. Falar, pastor isso, pastor aquilo. Depois ele se toca, né, que eu sou o médico, né, entendeu? Daí ele volta, né? Não, me perdoe, é doutor, né, entendeu? Então, não, sim, mas eu estou falando isso, acho que eu estou refletindo Deus. Eu devo estar iluminando, né? Devo estar iluminando a imagem do Senhor agora. Estou sendo aprovado, né? Porque se a pessoa está até olhando para mim, está vendo um pastor em vez de médico, né? É sinal que eu estou sendo aprovado, sabe? Entendeu? Então eu me sinto muito feliz com Deus, né? Porque Ele me botou esse grau de iluminação, assim, a ponto da pessoa chegar a se confundir, certo? Mas não é uma nem duas vezes que acontece isso, né? E cada vez eu fico muito feliz com Deus, né? Porque Ele me faz, Ele que me dá esse dom. Tudo que a gente tem, a gente recebe dele, né? Nada é de nós mesmos, né? Então, violência espiritual. Deus se agrada daqueles que procuram entrar no reino de modo intenso. Você tem que se esforçar. Você tem que querer as coisas de Deus, né? Aqueles que procuram conquistar as coisas espirituais com energia, Deus se agrada deles, né? Que procura. Então a gente sempre tem que lembrar do exemplo do Jacó. Apesar do Jacó ter sido um trambiqueiro, Jacó é trambiqueiro, né? Mas Deus se agradava dele por quê? Porque ele mesmo fazendo os trambiques dele, era para conseguir se aproximar de Deus, sabe? Então ele, mesmo que os meios fossem errados, vamos dizer assim, o alvo que ele tinha, que era se aproximar de Deus, era bom, era certo. E Deus se agradava. E Deus abençoava o Jacó, que era trambiqueiro, sabe? Porque ele estava procurando as coisas de Deus. Ele fazia trambique para conquistar as coisas de Deus. Certo? Então não é certo ser trambiqueiro. Certo? Não estou falando para ninguém ser trambiqueiro. Estou dizendo que ele aprovava até o Jacó, porque o Jacó se interessava pelas coisas de Deus. Quando ele passou a perna no irmão dele, foi para conquistar as coisas de Deus. Passou a perna no pai dele, para conquistar as coisas de Deus, certo? Isso, exato, depois no sogro, sabe? Ele passava a perna em todo mundo que ele chegava perto. O Jacó era terrível, né? mas ele mas sim, até com Deus, né? Isso, ele saiu machucado, saiu isso, saiu aquilo, mas ele saiu feliz, porque ele conquistou a bênção de Deus, sabe? Então é assim que a gente tem que ser tipo Jacó, não seja trambiqueiro, mas você tem que se procurar de uma maneira ativa, com muita energia, grudar nas coisas de Deus, se interessa por as coisas de Deus, né? Na verdade, o plano de Deus era transformar Jacó. Sim, e transformou, né? Ele acabou transformando, tanto ele ficou perto de Deus, que ele até mudou de nome, deixou de ser Jacó e passou a ser Israel, príncipe de Deus, né? Agora, o Esaú, irmão do Jacó, é o exemplo do cara que a gente não deve seguir, né? Ele não valorizava as coisas de Deus, ele tinha na mão e desprezava, né? Entregava assim, de mão aberta. Então era um cara que não se preocupava em conquistar as coisas de Deus, ele abria mão de tudo. Então é um exemplo que não deve ser seguido. Então Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Eu quando li esse verso no começo da minha caminhada, eu achava, não, Deus não é desse jeito, né? Entendeu? Estimulando que as pessoas usem de violência, de força. Tem algumas versões que eles falam de violência, né?
entendeu? De força, de violência. Deus não pode ser desse jeito. Mas Deus é assim, sim. Ele gosta e nos aprova quando a gente procura as coisas dele com energia. Se lembra aquela viúva que estava pedindo para Jesus abençoar a filha dela, que estava endemoniada? E depois Jesus falou que não ia dar o pão para os cachorrinhos, essas coisas assim, né? E ela insistiu e tal, né? Essas coisas assim. E daí Jesus se agradou tanto dela que deu a bênção que ela estava procurando. Então a gente tem que ser assim. Deus está falando que não para a gente, aparentemente, ele até Deus está falando que não, e a gente insiste. Fala, Senhor, o Senhor pode até me desprezar, mas eu não largo do Senhor. Não largo, mão, eu quero o Senhor, né? O Senhor pode falar o que for para mim, mas que eu não largo do Senhor, eu não largo, não estou no teu pé. Estou que nem o Jacó, grudado, né? Estou grudado, eu não largo do Senhor. Deus se agrada disso, sabe? Então, de vez em quando, ele finge desentendido, né? Deus faz isso com a gente, né? Ele finge que não está ouvindo o que a gente está falando, o que a gente está orando, o que a gente está pedindo, né? Isso ele faz para provar a nossa fé, para ver o quanto que a gente é perseverante, o quanto que a gente o valoriza, sabe? As coisas dele. Jesus, se ele fosse falar uma fala assim com magia, tipo assim, está querendo alguma coisa, cola em mim. Isso, exato. Ele espera que a gente faça isso, mesmo quando aparentemente ele está nos desprezando, não está dando bola. Você está orando, está lá um ano orando e ele nem se mexe, sabe? Entendeu? Mas você tem que insistir, persistir. Uma das maiores bênçãos que eu tive de Deus demorou 13 anos para conseguir. Não é verdade? Foi um processo que fizeram uma vez contra mim, sabe? Foi 13 anos de oração, sabe? Então a gente tem que ser persistente. Oi? Persistência. Você tem que estar sempre correndo atrás de Deus, sempre procurando as coisas dele, sabe? Tem que estar sempre, que nem fala na gira, você tem que estar no pé dele o tempo todo. Está colado no pé. Ele fala que ele não está te vendo, desvia, olha para o outro lado, tá? Mas você tem que estar no pé dele. Isso, é que nem aquelas moças que quando quer um marido, né? E pega no pé do rapaz até ele decidir. Entendeu? Ele fala que não, tal, finge que não é com ele, não é com nada, mas ela está lá firme. Ela fala, isso daqui que eu escolhi, Deus me separou, é meu. Já nos contamos, né? Contei o testemunho. Não, estou falando assim, então a gente não pode achar que porque não conseguiu de hoje para amanhã, né? Então a gente não desiste, a gente tem que estar pedindo, né? Orando, procurando, perseverar. Sim. Semana que vem já está tudo resolvido. 13 anos. Não, mas é meu. Deus falou, estava falado, né? Que foi meu, né? Não, falou, essa luta não é sua, é minha, né? Um verso que ficou marcado no meu coração, né? É aquele lá do Salmo 46, o verso 10. E aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E ele mandou ficar quieto. Eu estava muito agitado, muito querendo resolver na carne, né? Muito ansioso. E ele, através de uma profeta também, né? Falou, fica quieto. Se aquieta, essa luta é minha. E de fato, eu fiz lá as defesas do processo, fiz isso, que é tudo que o advogado me orientava, né? Mas a vitória é dele. A vitória veio por Deus mesmo. Isso. E o processo não foi avante, você sabe que não foi julgado nem na primeira instância. Ficou 13 anos e ficou na primeira instância, não foi julgado nem pelo juiz da primeira instância. E eu não era amigo do juiz, não. Isso. Não, ficou, enrolava aquele negócio, não ia para frente. E o processo estava acontecendo lá em Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, sabe? A pessoa que me abriu o processo abriu lá em do Mato Grosso, sabe? E ele estava correndo por lá, eu não tinha influência nenhuma, eu não conhecia ninguém de lá, não conhecia advogado, não conhecia juiz, não conhecia ninguém, mas eu conhecia bem. Isso.
Daí teve uma vez que o meu advogado falou para eu ir falar com o perito, né? Falou, vai lá, você é médico, o perito é médico, conversa com ele, explica a situação, né? Daí eu peguei, eu senti, o Espírito Santo falou para mim para não ir, que eu tinha que orar. Então eu peguei o nome do perito, né? Desse médico perito, e fiquei orando por ele. Orando. O perito me defendeu melhor do que meu advogado. O que ele escreveu, o perito, né? Nem o meu advogado não conseguiu escrever. A defesa do advogado ficou ruim perto do perito, sabe? O perito me defendeu muito melhor do que o meu advogado. Ele falou tudo, até as coisas que eu não falei, o perito falou, olha, ele fez isso certo por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Quer dizer, mas quem que falou com o perito? Foi Deus. Isso. Então vocês têm que conversar com ele, né? Com o Senhor. Humildade. Deus se agrada dos humildes, dos que reconhecem que depende dele em tudo, dos que reconhecem que são fracos, daqueles que sabem que nada são por si mesmo. Tudo existe pela graça de Deus. Amém? Em 2 Samuel, capítulo 6, versos 21 e 22. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outra da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Davi, apesar de todo-poderoso, rei de Israel, ele não pensava duas vezes para se humilhar perante o Senhor. Ele estava sempre em posição de humildade perante o Senhor. Ele sabia que tudo o que ele era dependia do Senhor, nada era por ele mesmo. E nunca teve um rei mais abençoado do que Davi. A gente fala dele até hoje. Quantos anos atrás viveu Davi? E a gente está falando dele até hoje, sabe? Mas porque ele era humilde, ele tinha um coração humilde, quebrantado, né? Então a pergunta que você me fez, aonde fica teu lugar secreto? Aonde que está o nosso lugar secreto? Aonde se localiza o lugar secreto? Aonde? Ah, isso. Não é aquele quarto físico, sabe? Então a gente tem que construir esse quarto espiritual, é dentro do nosso coração. Então, como a gente carrega o lugar secreto para todo canto que a gente vai, todo lugar é o quê? É lugar de oração. Então não importa onde você esteja, aquele local que você está é local de oração. É o local certo para você orar. Não importa o local, não importa a hora, não importa como, porque você carrega, o seu lugar secreto, ele é ambulante. Ele vai com você, ele vai no teu coração, certo? Então, e nesse local secreto, é local sim para você se prostrar, ajoelhar, se curvar perante o Senhor. A sua alma tem que estar sempre curvada perante o Senhor, nesse local secreto que está dentro do seu coração, certo? Então a gente carrega esse local secreto para onde que a gente for. Não importa se você está aqui, se você está em casa, se você está cozinhando, por exemplo, se está andando de avião, se está passeando, o teu local secreto está ali. E toda hora é hora para você entrar e consultar o Senhor, ter intimidade com o Senhor, certo? Então esse é o local que se localiza o local secreto de cada um de nós. Nós temos esse local secreto em nós. 3 obstáculos da mente. Vamos falar um pouco da mente humana, né? Da alma de novo. Então, a mente humana, ela é difusa, ela é indisciplinada e ela é dispersa. Você já reparou? A gente começa a pensar numa coisa, daqui a pouco já está pensando na outra, daqui a pouco está pensando na outra, daqui a pouco vai para não sei aonde, daqui a pouco volta para cá. É a nossa mente. Ela não se fixa. Ela é indisciplinada, ela é muito indisciplinada, né? Ela é que nem se fosse aqueles macaquinhos de zoológico, não para quieto, né? Ele vê aqui, vai lá, sobe, desce e tal, para cá, para lá e tal, né? Não é assim? Como um animal assim, um animal chucro, né? Um cavalo chucro, né? Um cavalo que nunca foi domado, a mente é pior, né? Ela escoiceia, faz, acontece, né? Ninguém consegue chegar perto dela, é toda cheia de energia, irritada, né? Então a mente humana,
ela é muito, muito, muito irrequieta. Então, quando estamos buscando o Senhor no nosso espírito, a nossa mente tenta nos levar para coisas naturais que estão à nossa volta. Olha, você deixou o fogão aceso lá, será que você fechou o gás? Sabe? Deve estar escapando o gás, é melhor você ir lá na cozinha, depois você volta para orar. Sabe? Mas primeiro vamos lá, vai cuidar daquele gás lá, senão vai virar uma tragédia, vai explodir a casa, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Olha o ferro elétrico, está queimando a roupa, você não tirou ele da tomada, sabe? Tira aquele ferro, vai lá tirar o ferro, certo? Aquele leite que você deixou fervendo lá, ele vai vazar, ele vai, né, vai ferver, vai vazar, então tudo é motivo, isso, para você parar de orar e resolver aquele assunto que é muito urgente, você tem que resolver para depois você voltar para orar. Tudo é motivo. Então a mente, ela prepara essas armadilhas para a gente o tempo todo, é nossa mente. Nem o diabo não entrou na história, vai entrar daqui a pouco. É só a nossa mente mesmo, ainda não entrou, né? Então só a nossa mente sozinha, ela já se encarrega de fazer tudo isso. Ela está sempre procurando um motivo para chamar a sua atenção. Parece aquelas crianças birrentas, né? Se joga no meio do supermercado, faz aquela maior choradeira, sabe? Entendeu? Aquela criança bem birrenta, bem mal criada, né? Que quer chamar a atenção. A nossa mente é desse jeito, sabe? Então ela tem que ser domada. Domada. Assim como se doma um animal chucro, né? A gente tem que domar a mente, sabe? Isso. Então a independência da alma e da mente. A mente naturalmente desgovernada é o local que os espíritos malignos encontram brecha para nos atacar. Eles implantam pensamentos. E se não bastasse a mente já ser assim, de vez em quando ainda o diabo coloca ideias na nossa cabeça. Ele sussurra coisas, pensamentos, né, para a gente poder fazer mais coisa ainda, sabe? A mente já faz tudo isso e ainda por cima tem o auxílio externo, para ela ser mais indisciplinada ainda, sabe? É aquele tipo de pessoa que, em vez de educar a criança, deseduca mais ela ainda, sabe? Entendeu? Deixa ela mais indisciplinada, mais cheia de ideias, coloca, né, coisas horríveis, né, para a gente fazer, pensar e se preocupar também. Então, a mente, ela é atacada, muitas vezes ela cede ao inimigo, não é que ela cede ao inimigo, ela pode ceder ao inimigo, né? Então, a mente é um local de batalha. O inimigo, o diabo, vai colocando dardos, pensamentos relâmpagos dentro da gente, né? E ele pode induzir a gente, claro, se preocupar com esse tipo de pensamento, né? Então a mente era e é até hoje uma aliada de Satanás. Assim como ocorreu com Adão, o inimigo implanta sugestões na nossa mente. Quando tais sugestões são aceitas, estamos nas mãos do inimigo. A gente caiu. Está na mão dele, né? Então, por causa desta independência, a alma do homem morreu espiritualmente. Se lembra da primeira aula, né? No homem natural, a mente é superestimulada, é hiperativa, né? Todo o sistema mundo funciona assim. E você vê que todo momento você está, com a questão do celular hoje em dia, né? Toda hora a gente está com aquela compulsão, né, de catar o celular. Será que aconteceu agora na guerra, né? Será que Israel já invadiu mesmo a Palestina? Será que vai invadir daqui a pouco? A gente está toda hora querendo saber alguma notícia, alguma coisa. Então a gente está toda hora ativo, né? Entendeu? Então a história do celular se baseia nisso, né? Diz que quando a gente lê uma notícia assim, aumenta um pouco as taxas da tal dopamina, né? E a gente se sente feliz com aquilo. Daí a gente procura outra porque quer uma nova emoção para aumentar de novo a dopamina, sabe? E outra, né? E isso agrada a nossa mente. Ela é intoxicada em dopamina, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender a colocar a mente no espírito. Colocar a mente em submissão ao espírito humano e principalmente ao Espírito Santo, que está amalgamado, se lembra amalgamado? Com o nosso espírito. Então o nosso papel é deixar, na verdade não é que nós vamos fazer isso, é Deus vai fazer em nós, né? Mas a gente tem que se sujeitar e deixar que Deus trabalhe a nossa mente para que ela fique totalmente submissa ao Espírito. Então o trabalho de domar a nossa mente,
Nós temos que passar por esse processo, que a gente pode chamar de transformação. A nossa mente tem que ser transformada. Ela tem que aprender a se acalmar, tirar a ansiedade e ser obediente ao Espírito o tempo todo. Então, Deus nos deu algumas ferramentas para a gente poder fazer isso, e a gente tem que fazer de uso delas, sim. E a primeira dessas ferramentas é o dom de línguas. Então, durante uma oração em línguas, o Espírito ora e a mente tem que ficar o quê? Quieta, esperar a oração terminar. E a mente fica revoltada, não estou entendendo nada do que ele está falando, sabe? Que perca de tempo ficar aqui orando numa língua que nem eu entendo, né? Entendeu? Será que Deus está entendendo o que eu estou falando? Sabe? Então a mente ela não se conforma quando você está orando em línguas. Mas assim ela vai, quanto mais você insistir na oração em línguas, por exemplo, mais a mente vai sendo disciplinada. Ela vai aprendendo que ela tem que esperar. Nós temos lá em casa uma cachorrinha que, apesar dela estar velha, né? Ela se comporta diferente com cada pessoa lá da casa, sabe? Comigo, ela senta, né? Fica direitinho, olhando para mim, ela não late, né? Eu sei que ela está querendo comida, mas ela não se manifesta. Tem a nossa funcionária lá, que ela acha que ela manda na funcionária, né? Ela fica toda irritada, ela pula e late e faz e acontece, até quando a nossa funcionária dá comida para ela, sabe? Então, a mente tem que aprender que quem manda é o Espírito, certo? Você tem que deixar que o Espírito, né, coloque a autoridade sobre a mente. Ela tem que se aquietar, ela tem que esperar o tempo certo para ser alimentada, para que os desejos que existem, que passam pela mente, sejam satisfeitos. Não é quando ela quer, é quando o Espírito assim o determina. Amém? Então, para isso precisa muita disciplina. E o dom de línguas é excelente para isso, né? Em 1 Coríntios 14.4, parte A, fala assim: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. O dom de línguas é muito polêmico, porque o apóstolo Paulo nos falou que esse dom não deve ser usado assim em público, né? Quando você estiver numa reunião. Porque quando você está numa reunião, você deve orar de uma maneira que as outras pessoas entendam o que você está orando. Então não é um bom momento a gente usar nessas orações coletivas o dom de línguas. Tem muita gente que ora. Então quando você ora numa oração coletiva em línguas, pelo menos tem que ter alguém para traduzir aquilo que está sendo orado. Tem que ter alguém que tenha também esse dom, né, de que consiga pegar e traduzir a língua para a linguagem corrente, certo? Então, nas ocasiões que você está num grupo como nós estamos hoje, não é muito bom orar em línguas. Mas quando você está sozinho, quando é você e você, o dom de línguas tem que ser usado muito, porque é uma maneira excelente de domar a alma, sabe? Então, o apóstolo Paulo falando: dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir os outros, certo? Então, quando ele falou isso, muita gente entendeu que não pode orar em línguas, sabe? Não, deve orar em língua sim, mas quando você está no seu secreto, no seu lugar secreto. Então, quando o dom de línguas deve ser exercido? Em todas as ocasiões em que você estiver a sós com Deus, trabalhando, viajando, caminhando, qualquer situação que está você e Deus, e que não tem outras pessoas, é a hora certa de você usar o dom de línguas. Bom, dificuldade para receber o dom de línguas, né? Vamos falar um pouquinho, né? Tem aquele bloqueio teológico, né? Foi uma dispensação só para os apóstolos, né? Só o Paulo que falava em línguas, o Pedro, o João e tal, mas isso não é uma coisa para nós, isso não acontece mais hoje em dia. Acontece, do mesmo jeito que acontecia naquela época, acontece hoje. Ansiedade, a pessoa é colocado também, isso também é um dardo do maligno, né? Coloca um pensamento nela, uma fortaleza, dizendo que ela jamais vai conseguir aquilo, sabe? Que isso não é para ela. Daí cria uma sensação de incapacidade, né, na pessoa, e a pessoa não desenvolve o dom de línguas. E muitas vezes o inimigo, ele nos acusa de falta de santidade. Você não é santo bastante, você não é puro bastante para você ter o dom de línguas. Por isso que você não está conseguindo, sabe?
Então são coisas que nos atrapalham. E observe bem, todas essas são dardos do maligno, são flechas, né, incendiadas lá do maligno, que atrapalham a pessoa de dispor dessa ferramenta tão importante que é o dom de línguas, né? A segunda é a própria adoração, como nós estávamos falando, né? Durante a adoração, a mente é obrigada a seguir o Espírito, quanto este ora e navega no Senhor. Durante o processo de adoração, a alma também, ela é domada. Sabe, quando a gente está adorando o Senhor, a adoração, ela humilha e ela disciplina a mente, o que é muito bom. Então, João 4:23. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Bom, contemplar. Contemplar o Senhor é a terceira ferramenta. Contemplar é simplesmente permanecer na presença do Senhor, observando, apreciando a sua presença, sua beleza, né, e sua grandeza. Muitas vezes em silêncio mesmo. Você fica lá, ajoelhado, né, como o irmão falou, né, mas só, você não precisa nem falar uma palavra. Fica só sentindo que Deus está lá junto com você. Deus está no teu lugar secreto junto com você. Sabe? Naquele local que você está, Deus está junto. Tenta ver, através da fé, claro, né? Tenta ver o Senhor nesse momento. É contemplação. Salmo 27:4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. A contemplação, então, ela silencia a mente. Ela faz a mente se aquietar. Sabe? A mente é obrigada a ficar quieta enquanto o espírito contempla o Senhor. Então, a contemplação é uma ferramenta poderosa para a transformação da nossa alma, para o aperfeiçoamento da nossa alma. E orar a palavra é a quarta ferramenta. Orar a palavra requer uma atitude ativa. A palavra dá um firme leite de rio para a nossa mente seguir, né? Então, em João 6,63, ele nos ensina, né? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. O que é? Quando é que a gente ora a palavra? O que é orar a palavra? Como é que vocês fazem para orar a palavra? Orar a palavra é diferente de estudar a palavra, não é bem a mesma coisa. E nem meditar a palavra. Você simplesmente está se alimentando. Você lê um trecho da palavra, sabe? Entendeu? Qualquer trecho. Procura não ser um trecho muito grande. E depois começa a pegar e repetir e tal, e falar com Deus, o que o Senhor está falando e tal, né? Você começa a conversar a respeito daquele trecho, né, com o Senhor. Então você ora a palavra, sabe? Não procura saber todas as verdades espirituais que tem por trás daquele trecho, não procura memorizar o que está escrito naquele trecho, sabe? Não procura guardar, não procura nem mesmo relacionar com outras partes. Conversa com Deus a respeito daquilo que Ele falou naquela palavra, naquele ponto. Então, orar lendo a palavra. Tem um livro do Wittgenstein e do Atmani que chama Oração, o Primeiro e Último Recurso. Ele fala muito sobre isso. Se vocês tiverem oportunidade, leiam esse livro também, né? Se vocês forem ler todos os livros que eu mando ler, vocês não vão fazer outra coisa a não ser ler, né? Eu sempre, cada vez que eu vejo alguém com problema, né, eu naturalmente sei, uma vez eu li um livro, sabe? Que falava sobre isso, que está tipo importunando, que está, né? Você devia ler aquele livro, sabe? Então eu recomendo tanto, né? O meu filho, por exemplo, morre de medo disso comigo, né? Ele já fala, pai, já escolhi os livros que eu tenho que ler. Não me invente, sabe? Porque é uma pilha tão grande que a gente vai inventando, né? Entendeu? Você tem que ler mais isso, ler mais aquilo, ler mais não sei o que mais. Sempre está aumentando. Acho que é talvez seja um defeito meu. Sempre tem um livro para mandar a pessoa ler, né? Sabe? Vocês viram hoje que eu mandei vocês ler lá o Filho do Hamas, né? Entendeu? E já estou falando já outro aqui. E aí vai embora, sabe? Sempre tem um livro. Não consegue ler tanto assim, Jesus? É. Bom, o alimento, então, conforme nós aprendemos hoje, ele pode ser físico, como foi aquele alimento que nós tivemos agora há pouco, e espiritual, conforme nós conversamos agora. Se você não se alimenta do alimento físico, você vai morrer. Isso, vai morrer, vai ficar como essa moça que está com anorexia, né? Entendeu? Isso, ela não come, por isso que ela está assim, com esse corpo todo magrinho, se acabando. Ela tem uma doença chamada anorexia nervosa.
ela não come, sabe? Uma vez eu atendi uma pessoa com anorexia nervosa, que ela me falou assim: olha, doutor, de manhã cedo, eu sei que eu tenho que comer, né? Então eu pego uma maçã e levo para o meu trabalho. Daí eu olho para aquela maçã, falo, eu tenho que comer essa maçã, sabe? Daí eu coloco na geladeira que tem lá no local onde que eu trabalho. E daí eu passo o dia todo pensando que eu tenho que comer a maçã, mas eu não como, sabe? Daí no dia seguinte eu volto para o trabalho e a maçã está lá, sabe? Entendeu? Eu não comi. Daí passa o segundo dia, o terceiro, o quarto, e assim vai indo, até um dia que a maçã estraga. Então eu vou lá, pego aquela maçã, jogo no lixo e trago outra maçã, sabe? E coloco lá na geladeira, do mesmo jeito que estava a primeira, sabe? E falo, eu tenho que comer, mas não come. Isso é uma doença, sabe? Chama anorexia nervosa. Então a pessoa que não come, que tem essa doença, morre, sabe? Vai acabar um dia, mais dia, menos dia morre. Isso. E aquela pessoa que tem aquela outra doença, fala, eu tenho que ler a Bíblia. Ela está lá, está no Salmo 92, está aberta, eu tenho que ler a Bíblia. 91, já estou até aumentando o Salmo já. Tá. Eu tenho que ler a Bíblia. Olha, o pastor falou que eu tenho que ler todo dia a Bíblia, sabe? Eu fui fazer uma brincadeirinha na célula e a Adriana estava presente lá, né? Coloquei uns bexiguinhos em vários versículos da Bíblia. Cada um chegava lá, estourava a bexiguinha e para ler o versículo ou saber se conhecia o versículo de qual. A maioria da gente, né? Eu citando todos, né? Aí teve um lá que perguntou, mas como você decora, sabe todos os versículos? Eu falei assim, por causa da palavra, a palavra dá sabedoria. Claro. Então, se você não busca ler, Sim. você não compreende. Se você não compreende, ela não é revelada. Se ela não é revelada, você não guarda ela na mente. Sim. Aí a palavra diz assim, guardei a tua palavra do meu Coração. né? Então, quando fala coração, está falando não do coração que pulsa o sangue, mas está falando da mente. Sim. Né? Então, quando você guarda a palavra, onde o inimigo às vezes tenta a gente uma palavra, e aí você fala, está escrito. Sim. Está escrito aonde? Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você está trilhando por caminhos que não é aqueles caminhos, então você não está no caminho da verdade, porque o caminho da verdade é quem? É o autor e consumador da vida. Amém. Então, eu gosto muito de memorizar versículos. Não, está certo. Nós fizemos essa interação lá de brincadeirinha lá. Isso. É até divertido, né? Isso. Tem até medo de estourar a bexiga. Não, com certeza. Então a gente tem que ler a palavra. Quando? Sempre. Todo dia. Todo dia. Você vai estabelecer segundo o que o Espírito, né, colocar no coração de vocês. Você vai ler um capítulo, vai ler 2, vai ler 10, não sei, cada um, Deus vai pedir uma coisa diferente. Mas todo dia tem que ser lido um pouco. Todo dia, né? Então, o que você leu hoje, teoricamente não vale para amanhã. A mesma coisa da refeição hoje, né? Ela vai ser gasta hoje, tal, Isso, todo dia tem que ser renovado. Todo dia tem que ser renovado. Todo dia a palavra tem que ser lida, todo dia tem que ser lida, todo dia tem que ser lida. Pois é. Então, se você não lê a palavra, o seu espírito vai ficando que nem o corpo dessa moça. Ele vai ficando raquítico, fraquinho, e ele vai morrer por falta de comida, por falta de ler a palavra. Entendeu? É a mesma coisa, mesma coisa. Não dá para nem pôr nem tirar. Então, aquilo que acontece no natural acontece também no espiritual. A morte física do corpo físico e a morte espiritual, certo? E a morte espiritual é por falta de alimento, por falta de ter contato com a palavra. O Evangelho de João, no capítulo 4, nos apresenta o Senhor Jesus como a água viva, certo? E no capítulo 6 de João, ele nos apresenta o Senhor Jesus como o pão da vida. Então, Jesus é tanto a água, né, a bebida, a água, como ele é o pão, a comida. Então, Jesus é para ser bebido e para ser comido, certo? A palavra, ela representa Jesus, sabe? Eu estava relendo agora em Gênesis, né?
Então estava passando aquela parte que o Senhor Jesus, né, na verdade, a gente sabe, agora a gente tem revelação que era ele, né? Junto com 2 anjos foram visitar o Abraão. Logo quando ele foi anunciar que a Sara ia ficar grávida, e um pouco antes dele ter destruído Sodoma e Gomorra, que os anjos foram destruir Sodoma e Gomorra, né? Então lá é nítido, aquela pessoa não é um anjo, é o Senhor Jesus que estava falando com Abraão, certo? É nítido, né? Que era o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus teve o trabalho, né, de ir conversar com Abraão, porque o Abraão era uma pessoa que se interessava pelas coisas de Deus. E depois revelou para o Abraão que ele ia destruir Sodoma e Gomorra. E o Abraão começou a interceder. Ele lembrou, poxa, o Ló está morando lá naquela cidade, ele vai ser destruído também. Então ele começou, Senhor, e se tiver 50 justos naquela cidade, né? Daí ele pensou, pode não ter. Depois o próprio Abraão falou, e se tiver 45, e se tiver, né? E foi reduzindo, né? Até chegar em 10, né? E daí Jesus falou para ele, se tiver 10, eu não destruo a cidade, certo? Mas não tinha nem 10. Só tinha o Ló, a esposa dele, as 2 filhas. Só tinha 4. E nem a esposa não podia confiar muito, né? Nem a esposa não dava para confiar, era 3 talvez, né? Entendeu? E então, não tinha os 10. Se tivesse 10, a cidade de Sodoma e Gomorra não tinha sido destruída. E Jesus tinha prometido isso para Abraão, sabe? Mas não tinha. Foi destruída por causa disso, não tinha essa quantidade. Então, você tem que estar atento, você tem que desfrutar do Senhor todos os dias para você ter essas experiências, né? Então, 1 Pedro, capítulo 2, versos 2 a 3. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Entendeu? Ele faz esse desafio. Se você já provou, se você já provou desse leite, se você já usou desse alimento, se você já sentiu o gosto do Senhor na sua boca, vamos dizer assim, se você já provou que o Senhor é bom. Então vamos fazer uma provinha aqui, antes da prova, né? A Bíblia é um livro de letras, sim ou não? Sim, com certeza. E é um livro de vida? Sim, muito bem. A Bíblia é a árvore do conhecimento? Sim. É a árvore da vida? Sim, isso. Deve ser entendida e compreendida? Sim. Deve ser ingerida como alimento para o nosso espírito? Sim, tudo é sim. Se vocês responderam sim, agora vamos continuar. Ela deve ser estudada? Sim. Ela deve ser usufruída? Sim. Isso, a gente tem que ter o mesmo prazer. Na verdade, o nosso prazer quando a gente está lendo a palavra de Deus, a gente está usufruindo da palavra de Deus, esse privilégio, a gente tem que ter o mesmo prazer que a Magali tem quando come, sabe? Então aí a gente está no nível certo. A palavra de Deus tem que nos dar prazer. A gente tem que ler ela com prazer, é gostoso, sabe? Sentir, ler e sentir, entender, compreender, esperar as revelações do Senhor através da sua palavra. Então, funções da palavra de Deus. É revelar Deus para nós? Sim. Expandir Deus dentro de nós? Sim. Nos fornecer conhecimento a respeito de Deus e do seu amor? Sim. Fazer com que a essência de Deus cresça dentro de nós? Você reparou? Não tem não aqui. Tudo é sim. Não tem uma pergunta que eu fiz que fosse não. Todas é sim. Certo? Palavra de Deus, o alimento verdadeiro. Em Jeremias, no capítulo 15, verso 16, parte A, achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Então essa experiência do Jeremias tem que ser a nossa. Encontrando as suas palavras, eu logo as comi. E elas me deram muito prazer, né? Muito prazer. Foi motivo, né? A palavra para mim foi gozo e alegria no meu coração. Olha, o Ezequiel, outro profeta. Ezequiel 3:3. Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então, Ezequiel falando, então eu comi, e era na minha boca doce como mel. A experiência do Ezequiel. E Mateus 4:4.
O Senhor Jesus, agora é o Senhor Jesus nos afirmando: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ou que procede da boca de Deus, né? Conforme a versão que vocês vão ler, né? Que procede da boca de Deus. Então, a palavra de Deus, ela realmente é o alimento mais importante que a gente pode ter. É a nossa comida verdadeira, é o nosso maná, né, irmão? Nosso maná. Então, a essência da palavra de Deus, em João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Você já reparou que o Espírito significa vida também? Se o Espírito sai de nós, nós não temos vida, a gente é um corpo inerte. Mas ele fala Espírito e vida, é como se ele te falasse vida duas vezes. Então, quando Deus tem alguma coisa que é importante para nos comunicar, ele repete com palavras diferentes. Sabe? Então ele falou a mesma coisa de duas maneiras aparentemente diferentes, mas são iguais. Sabe? Então isso é muito importante. Então esse verso é muito importante. Então Deus está dando um sinal para a gente. Preste atenção nesse verso. É muito importante. Se tudo é importante na palavra de Deus, isso é mais importante. Então o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse, as palavras são Espírito e vida. Isso é uma mensagem muito importante. Então, como ingerir a palavra de Deus? De novo, né? Vamos lendo, orando, voltando de novo àquele sistema de oração, que a gente lê e ora, lê e ora, lê e ora, né? Então, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Está em Efésios, capítulo 6, versos 17 e 18. Então, quando você não sabe o que você vai falar com Deus, você faz o quê? Você abre a palavra, você lê um trecho e ora em cima daquela palavra. Fala, meu Deus, eu tenho que falar com Deus, o que eu falo com Ele hoje? Não tenho assunto, sabe? Eu quero falar uma coisa que agrada a Deus. O que eu vou falar com Deus que agrada a Ele quando eu não tenho assunto? Vou falar da palavra dEle. Eu vou ler um trecho e vou comentar, vou conversar com Ele a respeito da palavra dEle. Certo? Então é a maneira mais certa de você falar uma coisa que com certeza Deus vai se agradar. Você fala da palavra dEle, com Ele. Sabe? Conversa a respeito disso. Então, lendo, orando é simplesmente ore o que você leu. Né? Ore a respeito daquilo que você acabou de ler. Não é necessário você refletir muito sobre o que foi lido, sabe? Não precisa ficar lá tentando e descobrir o que está escondido naquele texto, refletir demais, comparar, fazer isso, fazer aquilo, estudo comparativo. Não precisa nada disso. Simplesmente ore aquilo, quer dizer, leia aquilo e já ore em cima disso. Então, cada versículo da palavra de Deus, não importa, nem quando a gente está naquelas genealogias que a gente não acha sentido, né? Até as genealogias a gente pode orar, sabe? Que para Deus vai fazer sentido. Então, as orações devem ser curtas, verdadeiras e novas. Então, a gente nunca tem que ficar repetindo a oração. Todo dia é um assunto novo, todo dia você fala uma coisa nova, sabe? Não fica falando sempre do mesmo, você pode falar até do mesmo assunto, mas pelo menos fala de modo diferente, sabe? Com uma nova perspectiva e tal. Então, ore de novo, ora mais um trecho, né? E fala sobre aquele outro trecho. Então, resultados do ler e orar. É tão simples de ser feito que se torna difícil para a maioria das pessoas. As pessoas não acreditam que isso dá certo. Que você ler e orar aquilo que você leu dá certo. Elas não fazem porque acham que não dá certo. É muito fácil. Parece a história do Naamã, né? Que ele não queria entrar no rio porque era muito fácil. O rio estava lá na frente dele, era só mergulhar para poder ser curado. Isso não pode ser tão fácil assim, sabe? Eu não vou nem fazer porque é muito fácil, né? Deus não vai se agradar de uma coisa tão fácil assim, sabe? Entendeu? Mas Deus se agrada. Mas se você insistir na prática, com certeza o Espírito vivo do Senhor Jesus será tocado. Você saboreará a Cristo, ficará cheio de vida e alegria. Será um cristão bem formado, maduro e ungido. E quem sabe um dia a gente chega naquele nível do João. Então, o objetivo máximo do andar cristão é Jesus Cristo. Amém? Tinha mais umas coisinhas. Mas o horário já deu, né?
Mas eu vou passar para vocês esses slides e mais ainda aqueles que estão faltando, para que vocês possam ver o resto. Mas as perguntas que eu vou fazer para vocês é só sobre a parte que eu ministrei. Eu não vou perguntar nada que não tenha sido falado aqui. Combinado assim? Hoje à tarde eu vou passar então as 20 questões, que é referente às 2 aulas, 10 para cada aula. Sabe, para vocês responderem. Na semana que vem, vocês entregam para a Maria. Vocês tragam aqui, entregam para a Maria e a Maria vai repassar para mim, certo? Essa matéria. Vai ser uma disciplina nova semana que vem, né? Já tem disciplina nova, né, Maria? Isso. Mas vocês entregam para ela a minha tarefa aqui, entregam para ela que ela repassa para mim. Amém? Então, de pé, vamos orar. Pai amado e querido, nós te damos graças, Senhor, por esses momentos, meu Pai, que nós passamos juntos, conversando a respeito das coisas com o Senhor, e nós cremos, meu Pai, pela nossa fé, que nós estamos conversando com o Senhor também, que o Senhor está no meio de nós, o Senhor está aqui nos orientando, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento. Nós não compreendemos tudo, o que vai acontecer, como vai acontecer, de que modo que será. Mas com certeza uma coisa nós compreendemos, que se nós permanecermos junto do Senhor, nós seremos mais do que vencedores. Nós seremos, né, nós persistiremos até o fim com o Senhor. Esse é o nosso propósito, meu Pai. Que nós temos um espírito de perseverança tão forte como aquele que o Senhor deu para o João, meu Pai. Não importa quanto tempo que a gente viva nessa terra, mas que seja todos os dias dedicado ao Senhor. Assim nós oramos, agradecidos, em nome do Senhor. Amém.